Olá, hoje a gente vai continuando nossa disciplina, né? E vamos hoje falar sobre um assunto que é bastante interessante, muito importante para que a gente conheça, porque é um dos materiais restauradores que a gente mais tem evoluído no sentido de indicação, no sentido de utilização desse material, que é a cerâmica odontológica. E aí a gente vai conversar sobre os principais tipos, indicações, quando eu uso uma, quando eu uso a outra, quando eu indico uma, quando eu indico outra. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é a partir de que ponto eu vou deixar de fazer uma restauração direta e vou partir para fazer uma restauração indireta. Até que ponto eu posso. Qual é o limite que existe entre eu fazer uma MOD em resina composta e de repente, de forma direta, né, e de repente eu ter que fazer essa mesma restauração, restaurar esse mesmo dente, mas de uma maneira indireta, fazendo uma proteção de cúspide, por exemplo, com uma onlay cerâmica ou de resina composta mesmo que seja. Né? Quando é que a gente chega nesse limite? E aí eu vou falar para vocês que esse limite ele é muito controverso na literatura. Então a gente tem grandes reconstruções já feitas desde a época do amálgama, mesmo sem adesão, de dentes onde a indicação clássica seria a indicação de uma restauração indireta, perdão, de uma incrustação metálica ou de ou até mesmo de uma onlay cerâmica. E isso tem sido alvo de discussão. Existe muito artigo na literatura falando sobre um guiazinho ou não. Eu gosto muito da definição do professor Baratieri, em que no livro dele ele coloca que se você tiver mais do que um terço da distância entre as pontas de cúspide de um dente, vamos pensar no dente posterior, né, nesse caso, se eu tiver mais do que um terço dessa distância sendo restauração ou sendo a cavidade, eu preciso pensar numa indireta. Eu estou bem no limite. O um terço é bem o limite. Mais de um terço eu tenho que pensar na indireta. E se eu estiver pensando em dente anterior, se eu tiver. Aí a gente vai. A discussão vai mais até para o lado não só funcional, mas também de estética. Qual é a exigência estética que esse paciente vai ter, se ele for te procurar para você decidir entre uma faceta direta e uma indireta, por exemplo. Então tudo isso acaba indo para esse lado. Mas se você pensar em termos funcionais, se você tiver mais ou menos uma perda de metade da estrutura do dente, você está no limite. Daí para cima, eu partiria para fazer uma restauração indireta. Tá? E aí, quando a gente decide fazer uma restauração indireta, a gente tem vários tipos de material restaurador que a gente pode indicar. E não é só cerâmica. Né? Não é porque essa aula o tema dela é cerâmica que a gente vai falar só sobre cerâmicas, até porque não é um material que resolve os nossos problemas, né? A gente tem que saber indicar o melhor material para resolver os nossos problemas, não é um material que faz isso. Então a gente tem que entender que o material restaurador que a gente vai indicar, ele está muito ligado ao sucesso dessa nossa restauração. Né? Existem correntes, uma delas bastante interessante, chamada odontologia biomimética. Essa corrente, ela preconiza o uso cada vez menor dos materiais cerâmicos, usando materiais que tenham um módulo de elasticidade mais parecido com o módulo de elasticidade das estruturas dentárias. Então se usa muito mais resina composta, especialmente em restaurações em dentes posteriores, por exemplo, em que a indicação clássica seria de uma incrustação.
Dessa forma, eu posso dizer para vocês que a gente vai falar sobre restaurações semidiretas ainda, inclusive, né, no decorrer da nossa disciplina, mas não necessariamente só de cerâmica, só de metal, da combinação dos dois vivem as restaurações indiretas. A gente tem um universo muito grande de materiais para usar, sejam eles as cerâmicas, como essas de cima do canto esquerdo, né, eu tenho as resinas compostas indiretas, as de cima do canto direito, né, eu tenho ali mais para baixo também da Vita, né, que também são resinas compostas. Eu tenho os materiais híbridos, que são talvez uma grande tendência de mercado, que eu imagino que vão ser muito usados ainda, né, especialmente os que vêm em blocos agora, né, esse Vita Suprinit que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo. Esse Vita Suprinit é uma combinação de zircônia com silicato de lítio, né, que são duas cerâmicas que a gente vai conversar hoje e eu vou explicar para vocês hoje. Então a odontologia, não sei se vocês se lembram, eu falei isso para vocês na aula de resina composta no ano passado. Mas a odontologia, ela adora misturar coisas. Eu tenho boas características de um material A, eu tenho boas características de um material B e eu tento formar um material AB. Muitas vezes isso não dá certo, mas quando dá certo, a gente consegue. E o dar certo significa, né, conseguir as melhores características de A e as melhores características de B, para que eu consiga ter um material que desempenhe, que performe melhor. Eu sou um fã das cerâmicas. Eu sou um fã porque eu gosto muito primeiro, porque eu sei trabalhar com elas, né? Eu gosto muito de trabalhar com cerâmica porque eu tenho uma facilidade maior em trabalhar com elas. Assim como tem gente que tem facilidade maior de trabalhar com resina e vai gostar mais da resina. Mas eu tenho uma quedinha, vamos dizer assim, pelas cerâmicas. As cerâmicas odontológicas, elas atingiram um patamar de excelência hoje em dia que permite que a gente restaure com o mínimo de intervenção e o máximo de previsibilidade e longevidade. Então, para mim, isso é impagável. Então, tem restaurações cerâmicas, a gente vê hoje longevidade de 20 anos de restauração cerâmica para mais. Tá? E quando normalmente falha, né, a gente tem ou uma fratura da cerâmica, como falha, que talvez o dentista tenha mais medo, a gente vai falar isso daqui a pouco, ou é porque o dente falhou. E aí é que entra a principal diferença com a odontologia biomimética, né, dessa filosofia que eu comentei com vocês agora há pouco. Para a odontologia biomimética é muito melhor a gente pensar em falhar a restauração do que falhar o dente. Porque se a gente tem materiais extremamente duros, extremamente resistentes e tudo mais, na hora que isso for ter um ponto frágil de fratura, se for acontecer uma fratura, essa fratura vai acontecer em cima do tecido dental, que é mais frágil do que esse meu material restaurador. O ideal seria que fraturasse o material restaurador e não o dente, porque assim eu posso restaurar de novo. Se fraturar o dente, eu perder o dente, eu não tenho mais dente para restaurar. Então essa é a filosofia, salvar dentes na grande maioria das vezes o máximo possível. Tá? Mas as cerâmicas, quando a gente pesa especialmente o lado estético delas, elas são incomparáveis com qualquer outro tipo de material. Por mais que existam as resinas compostas maravilhosamente feitas por quem domina mais essa arte, quem domina essa técnica, quem se esforça, quem desenvolve essa técnica, eu ainda consigo dizer para vocês que a cerâmica ainda é minha preferida. Tá? E é muito comum a gente ficar na confusão de chamar a cerâmica odontológica de porcelana. Mas é porcelana? É cerâmica? Qual é a diferença? Bom, a diferença é a seguinte. Toda cerâmica ela tem barro, é como se um barro cozido, vai assado, tá? E ela tem a cor marrom. Porcelana nada mais é do que uma cerâmica que teve uma infiltração de um material mais vítreo
e essa porcelana pode ter a sua coloração mais para o branco. Então, toda porcelana nada mais é do que uma cerâmica modificada. O contrário não é verdade, né? Nem toda cerâmica é uma porcelana. Então, se a gente for pensar em odontologia, a gente usa as porcelanas, né? Em terminologia certa, as porcelanas. Mas, como toda porcelana é uma cerâmica, não está errado a gente falar que a gente está fazendo uma metalocerâmica, como a gente fala, ou uma cerâmica, enfim, como a gente costuma chamar, tá? Mas qualquer um dos dois termos é correto. E a gente pode indicar esse material para restaurações intracoronárias, né, são as onlays, inlays, para as coroas totais, para realizar os laminados, para a confecção dos abutments ou pilares, né, de prótese sobre implante, para a confecção de pinos intracanal. Então as indicações são bem variadas. E quais são as principais propriedades que esse material tem? A gente vai dividir as principais propriedades desse material em propriedades ópticas e mecânicas, que são as duas que vão fazer com que a gente selecione esse material para utilizar, né? Como as principais vantagens ópticas das cerâmicas, a gente tem que elas são radiopacas, então que é ótimo para quando a gente for fazer qualquer tipo de exame por imagem para saber se aquilo é cerâmica ou não, elas têm uma boa radiopacidade, inclusive. Tem estabilidade de cor, e essa estabilidade de cor é fruto do fato delas serem 100% minerais, elas não têm nenhum tipo de componente orgânico na composição e por conta disso não sofrem degradação com o tempo. Então a sua cerâmica que você colocou A1 hoje, daqui 20 anos ela continuará sendo A1, ela não vai pigmentar por conta disso, tá? Por conta do tempo. A estética, que para mim é incomparável, você tem aspectos ópticos nas cerâmicas que permitem com que elas tenham translucidez, opacidade, variedade de cores, que permite com que você consiga caracterizar muito bem um dente, fazer com que ele tenha o aspecto e o comportamento de um dente natural, né? O comportamento óptico, visual, né, estético de um dente natural. Mas mecanicamente, as nossas cerâmicas elas têm uma resistência à abrasão muito grande, uma resistência à compressão muito grande, e elas são boas no isolamento térmico, elas não são boas para conduzir temperaturas, né, conduzir estímulos de calor, o que são boas vantagens mecânicas desse material. E aí a gente sempre pensa que tudo isso são... nossa, mas a cerâmica então tem muitas vantagens, a gente devia usar mais cerâmica, por que a gente não usa mais cerâmica? A gente não usa mais cerâmica porque nem todo material nenhum material é perfeito, né? Não é que nem todo material não é. Nenhum material ele é perfeito, todo material tem suas falhas e suas desvantagens. E se a gente pensar nisso para a cerâmica, a gente vai ter que as cerâmicas têm um alto módulo de elasticidade. Anotem aí pergunta de prova do professor Daniel, já perguntei ano passado, vamos ver quem conseguiu aprender isso. Se eu tenho um alto módulo de elasticidade e eu tenho um dente com uma destruição coronária muito grande, eu vou ter que restaurar, ou com um remanescente muito frágil, o que é que eu tenho que pensar? Por que eu tenho que pensar nesse alto módulo de elasticidade? Se eu tenho um material que é muito rígido sendo colocado sobre uma estrutura, né, sobre um remanescente dental frágil, o que implica isso? Né? Qual a implicação que eu tenho clínica em termos de pensar em longevidade, em termos de pensar em o que pode acontecer de pior nesse tipo de restauração, né? E eu não vou dar essa resposta porque eu já perguntei ano passado, vocês têm que saber. E aí vocês vão procurar e depois vocês que vão me contar essa resposta. As cerâmicas elas são friáveis,
Então elas têm um risco de fratura muito grande, por mais que elas sejam mecanicamente bastante rígidas, né, tenham resistência, bastante resistentes, né? Se você pensar nas cerâmicas, especialmente nessas mais finas, que a gente faz os laminados, é muito fácil delas quebrarem. Quando a gente vai cimentar um laminado, a gente fica morrendo de medo, porque uma pressãozinha a mais no lugar onde não podia pode levar ela a trincar e ela fraturar, porque ela tem lá 0,2 milímetros de espessura em certas áreas. E aí ela é friável, ela é como um vidro, né? Então ela quebra fácil. Se ela não tiver muito bem polida, ela tem uma dureza maior do que dos dentes, então ela promove o desgaste dos dentes. Se tiver que desgastar alguma coisa, elas estando em contato dente-cerâmica, quem desgasta é o dente. O custo acaba sendo mais elevado, especialmente porque eu dependo de mais equipamentos, eu dependo de um técnico que vai fazer o serviço para mim. Então eu dependo de uma terceirização grande do trabalho. Esse trabalho não é feito em consultório, pode ser feito em consultório? Pode. Mas aí você vai ter que pensar no custo-benefício de fazer isso em consultório, e não só de fazer, mas como também de tempo despendido que você vai ter para fazer todo esse trabalho em cima da cerâmica. Demanda tempo, demanda cocções em forno, enfim, já a gente vai falar sobre isso. Queria que vocês pegassem agora um resumo, um material disponibilizado pela USP, tá, sobre os tipos de cerâmica, que vai auxiliar a compreender o daqui para frente do que a gente vai conversar, tá? Então, a gente tem, basicamente, a gente vai conversar sobre 3 tipos de cerâmica. Tá? Tem mais tipos, mas basicamente a gente vai conversar sobre os 3 principais, que são os que mais a gente vai indicar, mais a gente vai usar, tá? Ó, por que eu gosto da cerâmica? Olha o aspecto natural que a cerâmica traz, né? Como fica com cara de dente mesmo, né? Tendo um bom técnico, é lógico. Primeiro tipo de cerâmica que a gente vai conversar é uma cerâmica que a gente chama de cerâmica feldspática, tá? O que eu quero que vocês saibam sobre a cerâmica feldspática? Eu quero que vocês saibam que essa cerâmica ela tem 2 fases. Uma das fases a gente vai chamar de fase vítrea, e a outra fase a gente vai chamar de fase cristalina. Por que eu quero que vocês saibam disso? Porque todas as cerâmicas que apresentam uma fase vítrea, elas têm um comportamento e um jeito de se pensar na hora de fazer a cimentação. E todas as cerâmicas que não têm essa fase vítrea, como é uma delas, né, na verdade, que a gente vai falar que ela é 100% cristalina, o tipo de cimentação dela, a estratégia para a cimentação é diferente. A cerâmica feldspática, procurem por favor no Google depois como é uma aplicação de cerâmica para vocês verem. Mas ela é trabalhada pó líquido, tá? Você tem um líquido especial, um pincel, e esse líquido é agregado ao pó da cerâmica. O dente é construído sobre um modelo refratário, né, com esses pozinhos em camadas. Então, primeiro, normalmente o técnico faz uma base, depois ele faz a dentina, depois ele faz o esmalte, e isso vai passar por cocções, por dentro de um forno. O processo que faz com que esse pó se transforme na cerâmica que a gente conhece se chama sinterização. Tá? Então quero que vocês saibam que a cerâmica ela não é cozida, ela é sinterizada. Tá? Não é sintetizada, é sinterizada mesmo. Tá certo? É isso mesmo, tá? Ela tem uma resistência à compressão de 170 megapascal, uma resistência de flexão de 50 a 70, a resistência à tração de 25. Olha a diferença da resistência à tração para a resistência à compressão. Quando você tem uma resistência à tração mais baixa, você tem um material que é friável. Tá? O coeficiente de expansão térmica é bem similar da dentina, que é em torno de 14, módulo de elasticidade já é mais alto,
e uma dureza superficial de aproximadamente, de dureza Vickers, né, de aproximadamente 460. As cerâmicas feldspáticas são as cerâmicas mais bonitas que a gente tem. Tá? Por serem as mais bonitas, elas não poderiam ser as mais legais, as mais resistentes, as mais, né? Senão a gente só usaria elas, não precisaria das outras. Então elas têm algum probleminha. A beleza custa fragilidade, tá? Elas são as mais bonitas, mas elas são as mais frágeis que a gente tem. E por isso existe sempre uma necessidade ou uma busca, né, em se reforçar essas estruturas. E esse reforço ele acontece muitas vezes, vocês vão ver que isso é mais informativo, porque mais para vocês pedirem para o laboratório ou na hora de selecionar um material, saber se ele fraturou ou não, para vocês conhecerem isso de uma maneira mais técnica, a gente tem ou uma infiltração de óxido de alumínio ou uma infiltração de leucita, tá? Colocada nessas cerâmicas. E o que a gente pode resumir sobre a cerâmica feldspática? Ela não precisa de nenhum tipo de equipamento especial, tá? Isso se comparado com as outras que a gente vai conversar ainda. Ela é a mais frágil de todas, né? Apesar de ser a mais bonita, então tem excelentes propriedades ópticas, porque ela é a mais bonita de todas. Ela pode ser usada em camadas finas, então para essas lentes que a gente faz, dá para usar. Qual o cuidado que a gente tem que ter? O cuidado que a gente tem que ter para essas finas camadas, né, que a gente vai usar, ou para essas restaurações mais finas, o cuidado maior é na hora da cimentação de provocar qualquer tipo de trinca ou fratura. Eu não posso fazer pressão, eu não posso deixar ela cair no chão, que existe o risco dela fraturar. Então tem que tomar muito cuidado durante o processo, especialmente de cimentação. A resistência à abrasão dela é próxima do dente e ela aceita cimentação adesiva. Aí é talvez o pulo do gato das cerâmicas quando a gente pensa em restaurações estéticas. Porque você tem um material com uma resistência grande, com uma beleza muito grande e que aceita ser colado nos nossos dentes, ele aceita a cimentação adesiva. Então aí é o maior, talvez, um dos maiores motivos que a gente teve para o crescimento tanto das pesquisas sobre cerâmica, quanto também da utilização delas, né, da possibilidade de utilização desses materiais. Aí a gente tem as vitrocerâmicas. Né? As vitrocerâmicas, a gente vai conversar com elas como um grupo grande, mas eu quero que vocês conheçam basicamente o representante mais famoso desse grupo, que é a cerâmica à base de silicato de lítio. Tá? A cerâmica à base de silicato de lítio ela é a famosa IMAX, que vocês já devem ter ouvido por aí, lente de IMAX, não sei o que foi a queridinha dos dentistas durante muito tempo aí para fazer toda essa parte das lentes. Tá? Você vai ter uma fase vítrea, do mesmo jeito, e uma fase cristalina. Tá? Da mesma forma acontece isso nessas cerâmicas. Então é bom saber que ela tem a fase vítrea e por conta disso ela vai poder ser cimentada de forma adesiva como a cerâmica feldspática que a gente acabou de falar. Tá? E aí eu tenho o que a gente chama de fases da cerâmica. Né? Eu falei de vítrea e aqui eu tenho dois tipos de cerâmica envolvido também. Tá? Eu tenho uma cerâmica que a gente vai chamar de uma cerâmica de infraestrutura, e essa cerâmica de infraestrutura ela é não tão bonita, mas muito mais resistente. E eu tenho a cerâmica de cobertura, que é uma cerâmica um pouco menos resistente, mas mais bonita. Tá? Então ela é mais translúcida e a outra mais opaca. Então a gente tem que saber, isso é uma coisa importante para a gente saber.
Para a cerâmica de infraestrutura, eu vou ter um alto conteúdo de silicato de lítio, e aí eu vou ter uma resistência muito maior, de 350 a 450 megapascal. Então, por conta disso, as indicações dessa cerâmica vítrea, elas vão expandir um pouco mais. A gente vai poder usar isso não só em restaurações unitárias, mas também até em próteses fixas de 3 elementos, por exemplo, né, como uma infraestrutura. Ela é usada como um coping cerâmico, né? Não sei se vocês já aprenderam sobre coping, mas se não aprenderam, o coping é uma infraestrutura que é feita sobre o dente e que vai ficar responsável ali para dar uma resistência maior para uma coroa, né? E vai ficar em cima desse coping se constrói a aplicação da cerâmica, se coloca a cerâmica de cobertura nesse caso, por exemplo, tá? E esse tipo de cerâmica tem essa vantagem de poder ser feito dessa forma, tá? Aí a gente tem a outra cerâmica, que é a cerâmica de cobertura. Nessa daí a gente vai ter um aspecto visual mais agradável, tá? Ela tem uma translucidez maior. Enquanto na cerâmica de infraestrutura a gente pode fazê-la branca, opaca se a gente quiser, né, para poder esconder uma cor de um substrato, aqui na cerâmica de cobertura a gente pode trabalhar as diferentes opacidades, as diferentes translucidez que existem, né, a diferença de translucidez que existe nos terços incisal, médio e cervical, por exemplo, de um dente. Alguns exemplos de marca comercial que a gente tem são Cercon, a mais famosa é o IMAX, né, da Evoclair, mas tem várias outras, e aí a gente, aos poucos, vocês vão conhecendo e vão vendo o que vocês mais gostam de trabalhar, na verdade, o que o seu laboratório tem de infraestrutura para trabalhar. Porque a desvantagem desse sistema é que ele demanda um forno específico, porque como funciona o IMAX? Né? O IMAX funciona da seguinte forma: você tem pastilhas ou blocos, então se você tem blocos você precisa usinar. Se você tem pastilhas, essas pastilhas elas passam por um processo de fusão e de injeção da cerâmica sob pressão no vácuo. Tá? Então ela é injetada no vácuo para poder sair aquela coroinha que vocês viram no slide anterior. Tá? Então, demanda esse forno, esse equipamento para fazer a injeção. Tá? Então, não é mais só o forno de cerâmica tradicional que para feldspática. Então, o custo acaba aumentando. Mas a grande parte dos laboratórios, né, uma grande parte de laboratórios faz esse serviço já é incorporado, porque esse material ele permite que você trabalhe em espessuras bem finas com alta resistência. Então, acabou virando um dos queridinhos, ele é adesivo, ele é resistente e ele permite que você use ele em camadas, em espessuras muito finas. Então, as lentes de contato que depois a gente vai ter uma aula sobre isso, mas que muita gente advoga e que faz sem preparo, enfim, essas coisas do tipo, a maioria delas é cimentada ou usada com esse tipo de material. E o último tipo de cerâmica que eu quero que vocês conheçam é a zircônia. Tá? E aí você tem um sobrenomezinho aí mais ou menos para ela, que é YTZP, que é a zircônia parcialmente infiltrada por ítrio, estabilizada por ítrio. Tá? Não quero que vocês descubram isso, eu quero que vocês conheçam algumas coisinhas sobre a zircônia. A primeira, e talvez a mais legal de todas as propriedades que esse material tem e que fazem com que a gente use esse material bastante, é uma propriedade desse material que ele é considerado um material inteligente. Né? Ele sofre o que se chama tenacificação por transformação.
E o que significa isso? Significa que se eu tenho essa zircônia, ela existe em mais de um tipo na natureza. A gente tem uma zircônia chamada tetragonal, a gente tem uma zircônia chamada cúbica e a gente tem uma zircônia chamada monoclínica. Tá? A zircônia que a gente usa é a tetragonal, que ela está estabilizada para ficar como tetragonal pela presença do ítrio, por isso o nomezinho lá, o YTZP. Tá? Só que ela não existe assim na natureza, ela tem que ser estabilizada, né, em laboratório, ela só existe em certas condições específicas, então ela é estabilizada em laboratório para ficar desse jeito para que a gente possa trabalhar. Quando essa zircônia tetragonal ela sofre algum tipo de tensão, ela se transforma em monoclínica, certo? Beleza. E por que isso é legal? Isso é legal porque a zircônia monoclínica ela expande de tamanho em comparação à tetragonal. E aí, se eu tenho essa trinca acontecendo e acontecendo essa transformação, ele age de forma a tentar parar a propagação dessa trinca. Como assim, professor? Da seguinte forma. Então, aqui um esquema bem interessante que mostra a propagação da trinca, a área de transformação, as partículas transformadas lá na pontinha da trinca, e essa transformação acontecendo, fazendo com que a força que essa trinca está tentando fazer seja devolvida, entre aspas, por conta da pressão que está ocorrendo nessa região da expansão dessa zircônia. Então, a gente consegue ver em microscopia trincas que vão tentando caminhar e que a um certo ponto elas param. E por que elas param? Elas param por conta dessa transformação, por conta dessa tenacificação por transformação que aconteceu na zircônia. Tá? E quais são as vantagens desse material além disso? Ele é material de altíssima resistência, então vocês vão ver que a utilização desse material ela é muito ampla, a gente usa ele para prótese sobre implante, para protocolo de prótese sobre implante, se usa zircônia para coroas unitárias, até para facetas hoje em dia, né, para as lentes dá para usar zircônia. E aí a gente tem alguns exemplos comerciais, Zir alguma coisa normalmente vai ser zircônia, tá? Então tem o IMEX, que é silicato de lítio, tem o IMEX Zircad, que é de zircônia, tem o sistema Lava da 3M, que é bastante comum, o Procera da Nobel, enfim, são vários tipos de cerâmicas aí, de zircônias que a gente conhece. E a zircônia, ela é a única que é diferente dos outros. Ela é 100% cristalina. Sendo 100% cristalina, não tenho fase vítrea, eu não consigo condicionar essa cerâmica. Então, é muito mais difícil conseguir adesão à zircônia. A gente vai contornar isso de outra forma, mas isso é um calcanhar de Aquiles desse material. Tá? E a gente tem, como eu sempre falo para vocês, né, a odontologia ela tem o material A, o material B, junta os dois para ver o que acontece. Tem os materiais híbridos que a gente chama. Esses materiais híbridos, a gente tem os que são híbridos de resina composta infiltrada por cerâmica. Então aí tem o Cera Smart, tem o Lava Ultimate, tem alguns aqui. Lava Ultimate da 3M, o Cera Smart da GC, que é esse que eu mostrei a foto para vocês, o Enamic da Vita. Esses materiais, no meu modo de entender, são excelentes materiais, vale a pena usar, e se você estiver seguindo mais ou menos o caminho da odontologia biomimética, que eu comentei com vocês no começo da aula, eu acho que talvez sejam bons materiais para serem utilizados para esse tipo de restauração.
por serem materiais que têm essa parte resinosa, então tem um módulo de elasticidade mais compatível com os dentes. Você tem a mistura a hibridização, né, o material híbrido da zircônia e do silicato de lítio. Nesse caso, a gente tem um disilicato de lítio que é reforçado por zircônia. Que aí o Vita Suprinit, por exemplo, é um dos maiores exemplos que a gente tem. Então veja, um dos grandes problemas da zircônia, pelo fato dela ser 100% cristalina, não ter fase vítrea, é o fato dela ser mais opaca. Ela tem menos translucidez. A partir do momento que a gente juntou as duas, a gente passou a conseguir esse tipo de translucidez que vocês estão vendo aqui no canto de baixo da tela. Então aí a gente tem diferentes, desde um bloquinho bem opaco até bloquinhos mais translúcidos, em que você consegue visualizar através desses blocos. Né? Então você vai ter uma parte vítrea, porque você vai ter a cerâmica, o de silicato de lítio ali no meio, então você vai conseguir adesão e você vai ter o reforço, né, a parte mecânica da zircônia, se isso te interessar. Dois exemplos, o Suprinit, que eu mostrei para vocês da Vitra, e tem uma chamada Celtra Duo, também da Dentsply, né, são exemplos comerciais. Mas eu sempre ouvi dizer que a cerâmica quebra, a cerâmica falha. Realmente, a cerâmica pode falhar, a cerâmica pode quebrar mesmo. Esse é um dos grandes... Existe uma linha de pesquisa chamada, uma linha de estudo chamada fractografia, que existe para entender por que as coisas quebram. Né? E a gente tem que entender por que as nossas cerâmicas quebram. Tem gente que fica com reabilitações cerâmicas aí durante 20 anos na boca e elas nunca falham. Elas não falharam até hoje e não tem... São vários casos assim. Não tem por que se mexer. Mas aí a gente tem que entender que entra um grupo de fatores, né, envolvidos nisso. Desde o cuidado do profissional com preparo, moldagem, execução do laboratório, a cimentação, o cuidado pós-operatório do paciente. Então tem muita coisa envolvida para a gente simplesmente afirmar que a cerâmica falhou porque foi mal feita ou por qualquer motivo que seja. Né? E se a gente pegar, existe uma revisão sistemática que eu achei bastante interessante, que mostra pra gente assim, por que as cerâmicas falham, quais são os motivos, e além disso, além dos motivos, qual é a taxa de sobrevivência dessas cerâmicas. Né? Quantas delas sobrevivem, né, depois desse período que você fez, que você usou, né, efetivamente essa resina. Então, essa cerâmica, perdão. Então, se a gente for olhar, for analisar, os maiores causadores, né, de algum tipo de problema ali, de risco, né, para essa cerâmica falhar, estão na fratura da cerâmica lá, Fradiani ali, a terceira linha, né, o professor Mauro Fradiani da Itália, ele mostra a fratura ou do coping ou da coroa, né, da porção sobre o coping, né, a vinir. Fratura ou soltura, né, da vinir, da parte, da cobertura da cerâmica. Isso como necessidade de ser refeito a restauração. E se a gente for para a última coluna, a gente vai ver a taxa de sucesso. Olha lá, primeiro autor, 100% de sucesso, 100% de sucesso, 96% de sucesso, sendo que 100% na região anterior e 95% na posterior, 97% de sucesso, 93,5% de sucesso, né? Para próteses fixas, que esse Wolfart colocou, você tem 100% de sucesso. Isso ele fez para próteses fixas, não foi para coroa unitária.
Então toda vez que você tinha uma prótese fixa e os pilares eram coroas, 100% sucesso. Quando os pilares eram inlays, né, o preparo do pilar era um preparo tipo inlay, 89% sucesso. Se a gente for olhar aqui, continuando, né, 93%, 91%, 95%, 100%. Então, vejam que a taxa de sucesso da utilização de cerâmica é muito alta. Então, se algum paciente chegar para você, isso é interessante, né? O paciente muitas vezes pergunta, por que ele vai investir? Ele vai investir, de repente, R$2.000 para fazer um dente com você, R$2.500 para fazer um dente com você. E aí, na hora que ele investir isso, ele vai querer saber, pô, beleza, eu vou investir, mas eu quero saber quanto tempo isso dura, qual é a chance de dar errado, por que isso dá errado, qual o motivo que me faria refazer, enfim. É legal vocês saberem por conta disso. E se chegar para alguém e falar assim, isso aí dura mais do que 10 anos em 90% dos casos. Aí o que os outros 10% fizeram de errado, se você souber, que a gente vai conversar agorinha, você vai evitar para conseguir atingir de repente uma taxa maior ainda de 90%. Então todo mundo está acima de 90% de sucesso. Então é só uma questão de cuidar para minimizar todo tipo de defeito dessa cerâmica. Então, como que eu faço isso? Isso você não tem controle 100%. O controle que você tem é um controle de qualidade na escolha do laboratório com quem você vai trabalhar. Não adianta escolher um laboratório baratinho, porque daí você vai ter mais lucro, ou porque você tem que trabalhar com esse cara, porque A, B, C, porque sei lá qual motivo você decidiu selecionar o seu laboratório de prótese, que não seja por capacidade técnica. Tá? Tem que selecionar por capacidade técnica. Eu vou abrir um parênteses e contar. Eu já selecionei um laboratório por indicação de um amigo. Vai lá, o cara é gente boa, não sei o que. Fiz um trabalho, nunca mais voltei nesse mesmo laboratório, porque o trabalho ficou terrível. E aí eu perdi tempo e gastei com um bom laboratório para fazer um trabalho que funcionasse, que desse certo. Tá? No laboratório, o cara tem que saber que ele não pode fazer diversas queimas dessa porcelana, essa porcelana não pode ir ao forno várias vezes. Isso deixa ela mais frágil. Eu tenho que desenhar a infraestrutura corretamente. Eu não posso simplesmente chegar e fazer uma infraestrutura com conectores que sejam mais frágeis ou com ângulos vivos que sejam pontos de concentração de tensão. Eu não posso, e hoje em dia a gente faz muito, mas eu não posso exagerar no polimento dessas cerâmicas. Em muitos casos a gente cimenta e depois faz o ajuste oclusal. Aí você remove um pouco da cerâmica e depois faz um polimento. Existem polidores específicos para cerâmica. Não adianta a gente querer pegar o polidor que a gente dá brilho em resina e querer usar. Ele é muito mole, ele não dá conta. Então a gente tem que usar o polidor correto. E aí, para usar o polidor correto, a gente não pode também ficar repolindo cerâmica várias vezes. Não é essa a ideia, tá? O ideal, na verdade, é que a gente não precise nem polir, que essa cerâmica venha glaseada e a gente coloque essa cerâmica no lugar e não precise ajustá-la. Tá? Então, para isso, a gente precisa fazer todo um passo a passo de planejamento até cimentação, que a gente ainda vai conversar e vai treinar isso em laboratório. E não podemos deixar de fazer um preparo dentário correto. Existe uma linha de terminação ideal para a cerâmica. Essa linha de terminação ela existe por um motivo, ela foi selecionada por um motivo mecânico, para evitar a concentração de tensão na minha peça. A gente sabe que a cerâmica é friável, então eu não posso trazer mais tensões para gerar tensões de tração na cerâmica para evitar trincas e fraturas. Então eu trabalho, inclusive, o meu preparo dentário todo arredondado, com nenhum ângulo vivo e com uma linha de terminação apropriada. Isso aí é visível quando a gente vê na literatura
que existem artigos mostrando os diferentes tipos de preparo e as diferentes concentrações de tensão que esses tipos de preparo podem trazer para um cupping, por exemplo, feito nesse caso com zircônia. Então a gente pode ser que essa concentração de tensão ou valor utilizado seja abaixo do nível de fratura, pode, mas ao mesmo tempo, se eu tenho isso acontecendo de forma cíclica, como é a mastigação, isso pode levar a uma concentração de tensão pontual que não se dissipa e que pode acabar virando uma trinca, pode acabar virando uma fratura. E agora a gente vai falar especificamente das indicações de cada uma dessas cerâmicas. As feldspáticas a gente pode indicar para inlays, para onlays, para facetas laminadas, né, as famosas facetas laminadas. Os laminados extra finos também dá para fazer. Eu não coloco aqui porque o laminado extra fino de cerâmica feldspática ele depende demais do laboratório. Demais. Então, se você tem um laboratório com um cara que consegue estratificar e consegue fazer isso em espessuras bem finas, cara, não largue dele nunca mais, porque o cara tem bastante habilidade. Agora, se não, procure usar um outro tipo de cerâmica, é melhor. E para coroas totais. O de silicato de lítio, né, a cerâmica vítrea, aí a gente vai usar para inlays, para onlays, laminados mais finos, que aí ele tem resistência, dá para ser feito, é uma máquina, né, que faz a injeção dela, então é mais fácil, né, consigo essas espessuras menores. Para coroas totais, próteses fixas anteriores, posteriores de até 3 elementos, e as chamadas tabletops. O que são tabletops? São como se fossem facetas, mas que são colocadas na face oclusal dos dentes. A zircônia pode ser utilizada para inlay, para onlay, para coroa total, para prótese fixa, para abutment de prótese sobre implante, para a própria prótese sobre implante. Tá? Então, talvez mais utilizada. O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com a cimentação desses materiais, porque cada um deles é cimentado de forma diferente. Por que de forma diferente? Porque eles têm um tratamento de superfície, da superfície interna da restauração, que tem que ser feita de acordo com os materiais que a gente está usando. Tá? Como isso funciona? Todas as cerâmicas que são vítreas, que tem a parte vítrea, todas essas cerâmicas elas são ácido sensíveis, então eu posso condicionar elas com ácido, só que não é o ácido fosfórico que a gente está utilizando, que a gente está acostumado a usar em dente, tá? É outro ácido. Então, como funciona isso? Para a cerâmica feldspática, eu vou usar o ácido fluorídrico, concentração de 10%, e vou deixar lá 1 minuto. Depois eu vou lavar e eu vou limpar essa superfície com o ácido fosfórico. Limpar a superfície. O ácido fosfórico não faz nenhum tipo de tratamento de superfície a não ser limpeza. Porque quando eu uso ácido fluorídrico, fica como se fosse uma areiazinha em cima, tá? Alguns detritos que ficam ali. Então isso é limpo ou com ácido fosfórico, ou você vai lavar numa cuba ultrassônica por 5 minutos essa sua peça cerâmica. Depois você vai aplicar um silano, que é um agente de união. Lembra aquele agente de união que tinha entre a parte inorgânica da matéria, da resina composta, a parte inorgânica com a parte orgânica, tinha um agente de união para que eles pudessem conversar. É o mesmo. A gente vai usar esse silano agora, uma aplicação, e vai usar o sistema adesivo. Aí o sistema adesivo que você for usar, se você for usar um cimento autoadesivo, você não usa o sistema adesivo. Então, aqui um exemplo de como fica visualmente depois que a gente faz o condicionamento ácido. Você cria todos esses poros para que o meu cimento resinoso possa ter a retenção micromecânica. O de silicato de lítio muda a concentração e o tempo de utilização do ácido fluorídrico. Só isso. Tá? É um ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos. Ah, professor, mas qual é o problema de fazer o outro?
Existem alguns trabalhos na literatura que mostram que diminui a resistência do dissilicato de lítio se você fizer isso de maneira errada. Tá? A resistência mecânica dele é afetada por conta do tempo de condicionamento com ácido fluorídrico. Tá bom? Limpeza com ácido fosfórico ou a cuba ultrassônica de novo, aplicação de silano e sistema adesivo de novo. Para cerâmicas que não tem parte vítrea, nossa conhecida zircônia, a gente tem o jateamento e a utilização de um primer com MDP. Jateamento você tem como comprar, inclusive até no AliExpress da vida, para o seu consultório depois, um equipamentozinho para fazer esse jateamento, que você acopla na caneta de alta, ali na saída da caneta de alta. Você vai colocar lá dentro um óxido de alumínio, por exemplo, ou um sílica, enfim, aí isso aí depois depende do tipo de equipamento que você vai usar. E aí você vai aplicar depois um primer que tenha MDP, tá? Que é um monômero que era patenteado pela Curaray há um tempo atrás, agora essa patente caiu e tudo quanto é adesivo agora tem esse tal do MDP, que era de um cimento que era diferencial da Curaray. Então, para zircônia, a gente vai jatear com óxido de alumínio ou sílica, aplicar esse primer com MDP e depois aplicar o sistema adesivo. Tá? O que o jateamento faz? Deixa a superfície mais irregular. Tá? E por conta disso, a gente consegue uma adesão, uma retenção micromecânica. Tá bom? Resumindo, vamos lá. Vamos falar de cada uma delas, bem rapidinho. Tira foto, faz print, faz o que quiser. Feldispática, estética maior, mais frágil. Precisa de um desgaste maior para ter uma resistência mecânica maior. Porque se ela estiver muito fina, quanto mais frágil, mais fina, maior o risco de fraturar. Então, normalmente, para um técnico trabalhar, a gente precisa fazer um preparo mais profundo. E depende muito da habilidade do técnico, porque ela é toda artesanalmente construída. Tá? Dissilicato de lítio. Estética é excelente, especialmente a gente fala da cerâmica de cobertura. Resistência também alta, por conta da cerâmica de infraestrutura. Pode ser utilizada como infraestrutura, né? Então posso fazer só infraestrutura de silicato de lítio e combinar com uma cerâmica feldspática por cima, por exemplo. Tá? Pode usar em pequena espessura, eu posso fazer só aquele laminado extra fino, tá? Mas depende de equipamentos específicos, né? Eu preciso de algum equipamento de um equipamento específico para poder usar esse tipo de cerâmica. Então não é todo laboratório que fazia, né? A grande maioria hoje faz, mas você tem que saber se o seu laboratório faz, e aí até saber se ele faz o IMEX ou se ele faz um outro sistema, qual o sistema que você usa, qual o sistema que ele usa, né? Para você saber o que você está comprando também. E se a gente falar sobre zircônia, extremamente resistente, a gente pode usar como infraestrutura, inclusive para protocolo cerâmico, para uma arcada inteira, por exemplo. Depende também de equipamentos específicos, porque eu tenho que ter um forno específico, uma temperatura mais alta, não é o mesmo forno da cerâmica. Eu também posso fazer ela combinada com outras, tá? Eu posso pôr uma infraestrutura de zircônia coberta com silicato de lítio de cobertura, ou com a própria feldspática, enfim, não há problema em fazer isso. Tem uma opacidade muito maior, o que está sendo corrigido com esses materiais híbridos, e o maior problema dela, na verdade, é o fato dela ser ácido resistente. Então eu tenho que ter eu tenho que saber muito bem qual material eu estou usando por conta do protocolo de cimentação que eu vou usar. Tá? Eu quero que vocês baixem esse artigo para vocês lerem. Tá? É um artigo feito por um amigo meu aqui da Federal do Rio Grande do Norte, fez pós-graduação comigo, e ele sintetizou de uma maneira muito bacana nesse artigo como fazer cimentação adesiva desses materiais. Tá? É um guiazinho, acho que quem vale a pena não só pegar, como imprimir as tabelinhas que tem lá no final, plastificar, levar para consultório depois, tipo, hoje eu vou cimentar uma coroa de zircônia.
putz, como é que eu faço? Eu não lembro mais da aula do professor Daniel, aquela aula faz muito tempo, muito chata, não quero saber mais disso, nunca mais da minha vida e tal, na época, né, que vocês têm mais raiva da gente, né? E aí depois a pessoa se esquece. Então pega isso aí, você vai pegar lá a tabelinha, tá lá certinho. Zircônia, ácido resistente, faz tal coisa, limpa com outro, passa o primer, passa aquilo outro, limpa com não sei o que, faz não sei o que. Tá tudo ali bem descritivo. Então eu quero que vocês baixem para estudar, para complementar bastante, vai complementar bastante o assunto para a gente aqui, tá? Bom, mais uma vez, obrigado para vocês pela atenção. Espero que estejam todos se cuidando bem e que a gente possa em breve se rever de maneira pessoal, né, para que as aulas sejam mais proveitosas e mais agradáveis. Um abraço a todos, até mais.